E agora, no nosso último e quinto ponto das doutrinas da graça, o P do Tulip, nós vamos falar sobre perseverança dos santos. Roda a vinheta! No vídeo anterior, nosso querido amigo Renan, ele falou um pouco sobre a graça irresistível, que é o agir eficaz do Espírito Santo em nós, pecadores, completamente depravados. E agora, no nosso quinto e último ponto, vamos tratar da última doutrina, a última doutrina da graça, que ela tem completa ligação como todas as outras que a gente falou aqui anteriormente, como ela tem completa ligação com todas as outras, né? Coloquialmente a gente conhece essa doutrina como uma vez salvo, salvo para sempre, né? Mas eu acho que seria muito vago a gente resumir tamanha importância dessa doutrina numa frase tão coloquial desse jeito, né? Então, assim, uma vez salvo, salvo para sempre é uma consequência lógica de tudo aquilo que a gente viu nos outros vídeos, né? De um pecador tão depravado que não conseguimos buscar a Deus, de um Deus tão amoroso e misericordioso que nos elege incondicionalmente. O sacrifício de Cristo é totalmente para nós e eficaz em nós. Com certeza, essa graça que atua através do Espírito Santo em nós nos levará para o céu. Mas aqui eu quero colocar alguns pontos que às vezes ficam mal entendidos na sociedade e na cultura do que se trata realmente essa doutrina, né? Alguns equívocos comuns, né? Eu vou citar aqui para vocês. A perseverança, ela não significa que os cristãos eles não vão enfrentar qualquer tipo de dificuldade espiritual, né? Um exemplo disso é a passagem de Romanos 8, 35 a 39, que o apóstolo Paulo ele diz que nós enfrentamos a morte todos os dias por amor. Nós somos como ovelhas destinadas ao matadouro, né, por amor de Cristo. E lá ele cita várias dificuldades como nudez, fome, perigo, espada, tudo que enfrentaríamos por amor a Cristo, né? Como vimos também nos vídeos que a gente já fez anteriormente, a gente entende que assim o sofrimento ele é uma coisa inevitável e que tantos cristãos como não cristãos eles acabam passando. Então assim, perseverança dos santos, Deus perseverar conosco não significa que nós não iremos enfrentar qualquer tipo de dificuldade espiritual. Isso existe e como a gente já disse anteriormente nos outros vídeos, isso é extremamente necessário para que Deus alcance aquilo que Ele quer em nossas vidas, né? Que é nos conformar à imagem de Cristo. O segundo equívoco muito comum é que os cristãos eles continuam eles continuam com a sua natureza pecaminosa, né? O que isso quer dizer? Lá na primeira doutrina que o Renan falou sobre a depravação total, nós fomos libertos pela graça de Jesus, pela graça do nosso Salvador, nós fomos libertos da condenação dele, mas não fomos libertos dessa carne pecaminosa, ou seja, cristão peca, ou seja, cristão tem pecado e cristão vai cometer erros. Eu acho que isso está bem ligado também ao primeiro equívoco que a gente geralmente escuta, que é aquele que eu disse anteriormente, que cristão também passa por sofrimentos, né? Um grande exemplo disso, de que cristão realmente peca, de que cristão realmente, e eu acredito muito nisso, que ele pode se desviar, assim, no sentido de que ao se desviar ele ainda quer voltar, ele tem uma vontade profunda de querer voltar para os braços do Pai, né? A gente pode ver isso na Bíblia, um exemplo claro e bem comum de aplicação é a parábola do filho pródigo. O filho ele se distancia do pai por conta dos seus amores carnais, por conta de querer satisfazer os desejos da carne, né, enfatizando o pecado, mas ele sente a necessidade de voltar e aí que ele diz que o pai dele tinha tudo dentro de casa e que ele saía procurando por migalhas. Então isso é muito relacionável à necessidade que o cristão tem de Deus. E o terceiro ponto, que eu acho que é um equívoco muito comum das pessoas, é supor que se você, por exemplo, caiu em um pecado muito grave e depois morreu, você não vai para o céu, né? Então vamos supor assim que você desobedeceu sua mãe, você chutou o gatinho que estava na rua e depois foi atropelado e morreu, né? Você vai para o céu ou não vai, né? Então assim, a doutrina da perseverança e as doutrinas da graça,
elas voltam somente para a Bíblia e na questão da salvação mediante a fé. Então, se você realmente crê que Jesus morreu pelo seu lugar, eu acredito, e conforme todas as doutrinas que a gente passou, que você é uma pessoa salva, embora, como eu disse anteriormente, habite em você o pecado e habite em você o erro. Então, ou seja, a gente pode resumir que aqui essa doutrina da perseverança, ela não leva o crente ao crente a ser orgulhoso em admitir que Deus realmente vai perseverar com ele para sempre, por isso ele é um ser especial, porque a gente viu que a graça se dá exclusivamente pela vontade soberana de Deus e não pelo nosso próprio mérito. A perseverança é mais um conforto para nós em saber que nós vamos falhar, mas que Deus ao longo de toda a nossa vida vai perseverar conosco, e Ele perseverando conosco, a gente vai perseverar junto com Ele. Deus vai alcançar o propósito que Ele tem em nossa vida, que é nos tornar a imagem do seu Filho. Eu só queria colocar 2 pontos, porque assim, vocês olhando todas essas doutrinas que a gente colocou para vocês aqui, talvez passe na sua mente, então diz, por que eu preciso de orar? Por que eu devo me importar com Satanás? Então, eu acho que essa doutrina é uma doutrina que explica bem a necessidade que temos da oração, porque assim, Deus persevera conosco, mas nós somos, e há passagens explícitas na Bíblia que nos incentivam a desenvolver a nossa salvação com temor e tremor e perseverar. Então assim, vou ler aqui rapidinho uma citação de um reverendo, que ele fala assim, ó: se eu creio na confissão de que Deus salva os pecadores, que ela não só regenera, levando-os ao arrependimento e a fé, mas que ela os mantém e finalmente os leva à sua presença, que é o final, que é essa doutrina da perseverança, se essa é a obra dele, ela produzirá um estado de constante oração. O que ele quer dizer aqui é que assim, se realmente todas essas doutrinas, elas fazem efeito na vida do crente, ela vai tender a humilhar o crente cada vez mais e se prostrar diante de Deus, entender a sua necessidade, a sua total deficiência, clamar pela ajuda de Deus. Eu sei na pele como isso é difícil, mas eu sei muito bem como essas doutrinas elas têm produzido isso em mim. E puxando o gatilho, né, da oração, eu citei Satanás, né? Satanás realmente tem força e tem poder para destruir as nossas vidas, mas lembrando que Deus está sob o controle de tudo e que se nós cairmos, Deus ele é realmente fiel e a palavra dele diz que ele vai perseverar conosco até o fim. Se você caiu em pecado ou se está difícil para você, não tem importância, dobre seus joelhos, clame a Deus, use o poder da oração, use o dom da oração que Deus te concedeu para se comunicar através dele, para declarar sua impotência perante Ele, diz que você é totalmente incapaz, como realmente nós somos, e que Ele com certeza, Ele ouvirá dos céus e virá nos socorrer. Por fim, que essas doutrinas, né, particularmente o que a doutrina da perseverança, ela nos leva. Tá bom, Deus perseverou e o que vai ter lá no final, né? A palavra de Deus diz mais precisamente em 1 Pedro 5,10, ele cita uma palavra que é glória, né? A gente é muito comum no nosso vocabulário, né? Falar assim, os crentes vão para a glória, a gente vai na glória com o nosso Senhor, né? E Lewis, ele escreveu um livro que chama O Peso da Glória, em que ele fala assim, o que será essa glória? Será que é somente estar na presença de Deus? Será que é só receber fama, luz? Porque a palavra glória, né, no contexto bíblico, né, a maioria das passagens ela expressa um atributo de Deus, né, em que Deus somente recebe a glória, a adoração, o louvor, uma reverência, né? Mas nessa passagem de 1 Pedro 5,10 ela aparece em uma conotação totalmente diferente, né, que ela se refere ao estado dos crentes, né, em que nós nos reuniremos na glória. Então, o que realmente Pedro quis dizer com esse na glória, né? Lewis, ele expõe muito bem esse termo no livro que eu acabei de falar dele, O Peso da Glória, em que ele fala que não é nem um pouco pecaminoso nós queremos receber a aprovação de Deus, né? É claro que existem diversos tipos de querer receber a aprovação, né? Nós ficarmos com todo o crédito, em nós sermos elogiados, em nós recebermos elogios por quem exatamente nós somos. Mas a palavra de Deus e as doutrinas da graça dizem que nós nos reuniremos e seremos glorificados com Deus, mas não exaltando a nós mesmos, a identificando realmente que Deus perseverou conosco durante todo esse tempo e nós também receberemos
a nossa devida recompensa, mas não pelos nossos próprios méritos, mas pelos méritos de Deus. Então galera, se vocês gostaram, curte o nosso vídeo, aproveita e se inscreve também aí no canal. Espero que vocês tenham gostado dessa exposição que a gente fez das doutrinas da graça, e é isso aí.